Há muito tempo, afirmo que Bolsonaro perderia as eleições para Lula ou para qualquer outro adversário nas eleições de 2022. Não sou vidente. Essa afirmação era decorrente de uma análise política que se mostrou agora parcialmente correta. Sempre afirmei que Bolsonaro venceu as eleições de 2018 porque foram realizadas num contexto muito peculiar. Pouco tempo depois do impeachment de Dilma, com a condenação e prisão de Lula, e com a unanimidade dos meios de comunicação, jornais, rádios e televisão. Unanimidade esta poucas vezes vista no Brasil, incentivando de maneira intensa o que se convencionou denominar de antipetismo. Mesmo assim, Haddad foi ao segundo turno de 2018, perdendo para o atual presidente por 55% a 45%. Nas eleições de 2022, como esperado, pela conjuntura completamente diferente, Bolsonaro perdeu. Mas teve uma votação muito maior do que se esperava. Seu governo foi péssimo, sob qualquer ponto de vista, e por isso sua votação é surpreendente. Claro que houve alguns fatores que contribuíram para essa votação, como o orçamento secreto, compras de votos numa escala inimaginável, incremento do Auxílio Brasil e consignado às vésperas das eleições, diminuição de preço de combustíveis e outros fatores, alguns claramente ilegais, mas que foram justificados como medidas de emergência. Alguns desses fatores não poderiam ter sido aprovados da maneira que foram. Há outras coisas surpreendentes no governo Bolsonaro. Uma delas é saber como ele não sofreu processo de impeachment. Collor e Dilma, e aqui não vou analisar esses governos, sofreram impeachment por motivos absolutamente irrelevantes, se compararmos com os absurdos do governo Bolsonaro. Neste sentido, a vitória de Lula é ainda mais expressiva, apesar da diferença de apenas 2 milhões de votos. Lula venceu, apesar da utilização por Bolsonaro da máquina governamental durante as eleições de forma nunca vista desde a redemocratização. Lula venceu apesar das constantes ameaças de golpe, apesar das constantes ameaças de não reconhecer os resultados das urnas eletrônicas, apesar da utilização da Polícia Rodoviária Federal em criar dificuldades para o transporte de eleitores de baixa renda, majoritariamente eleitores de Lula. Apesar de uma produção de notícias falsas muito intensa, envolvendo pautas morais, religiosas, de costumes, de gênero e de raça. Neste sentido, a vitória de Lula foi gigantesca. Não é fácil ganhar uma eleição contra uma máquina tão poderosa. Outra coisa que sempre afirmei, discordando de várias pessoas, é que o bolsonarismo, após a derrota eleitoral de 2022, passará, em pouco tempo, a ser uma corrente política absolutamente minoritária e sem grande expressão política. Recebo como contra-argumentos o movimento de bloqueio das rodovias, movimento este que está mostrando uma certa força. Acho que esse pessoal estava mobilizado, prevendo a vitória de Bolsonaro ou uma justificativa para a participação num golpe. O problema é que os golpes têm que ter, mesmo os mais absurdos e violentos, uma justificativa política, como o combate à
subversão, à corrupção, aos comunistas, aos imigrantes, ao imperialismo, etc. Qual a justificativa política para o golpe do Bolsonaro? Simplesmente não há. A única justificativa é uma tese absolutamente sem sustentação técnica ou política, de que as urnas eletrônicas estão fraudadas. Apenas por hipótese. Imaginem se os votos fossem ainda hoje em cédula de papel. Alguém duvida que Bolsonaro teria mais chances de vencer e fraudar esses votos? Aproveito aqui para tentar baixar a fervura com relação aos eleitores do Bolsonaro. Não podemos classificar 48% do eleitorado brasileiro como fascista. Se o fossem, a guerra civil já estaria instalada no Brasil. Sempre fui contra e nunca usei termos depreciativos para os eleitores de Bolsonaro, tipo gado, burros, ignorantes. Esses termos não adiantam nada. Proponho tentar classificar o eleitorado do Bolsonaro em dois grupos. Um deles, minoritário, é um grupo fascista mesmo, que quer implantar um regime fascista no Brasil. Temos que combater esse grupo com muita determinação, sem qualquer diálogo, para que ele volte a ser o que sempre foi, um grupo minoritário e sem expressão política. O outro grupo são pessoas sem formação política, que precisam ser alertadas da cilada de que foram vítimas. Não estou propondo passar pano, e sim tentar estabelecer um diálogo com essas pessoas. Claro que temos que esperar um pouco baixar a fervura do processo eleitoral, mas em seguida explicar a essas pessoas que elas podem ser liberais, neoliberais, sociais-democratas, democratas cristãos, republicanos ou outras ideologias sem ser fascistas, sem depender de um líder como Bolsonaro. Quanto a Bolsonaro, se ainda precisássemos de mais uma justificativa para demonstrar sua completa inabilidade para comandar um país como o Brasil, esta veio com a finalização das apurações pelo Tribunal Superior Eleitoral. O normal, numa situação assim, é o candidato derrotado reconhecer a vitória do adversário através de uma declaração ou um telefonema. Bolsonaro, com a falta de educação que lhe é peculiar, reconheceu os resultados apenas 48 horas depois. Cumprimentou seus eleitores, não cumprimentou o eleitorado todo, nem os eleitores do Lula. Enfim, uma declaração que me dá vergonha de ter tido durante 4 anos um presidente de tão baixo nível. Fora Bolsonaro! Depois do dia 2 de janeiro, espero nunca mais ter que escrever seu nome ou apelido. Lula venceu. Crônica de Michel Chebel-Labac. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel-Labac é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá. Escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, São Paulo. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Seja membro do nosso canal e ajude a espalhar cultura por todos os cantos.
política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força.